Querido Deus, obrigado pelo dia de hoje, pelas bênçãos que recebemos e apesar das dificuldades técnicas que tivemos hoje, não conseguimos transmitir no horário que era às 19h30, mas mesmo assim estamos aqui para pelo menos uns 10, 15 minutos conversarmos um pouquinho a respeito do preparo para a tua vinda. Esteja conosco e com todos aqueles que estão conectados nesse momento, que a tua bênção esteja com eles, nos dê o teu Espírito, em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, mesmo assim, estamos aqui para conversarmos um pouquinho a respeito do nosso preparo. É muito importante nós entendermos que Jesus está chegando em breve, você sabe disso, os sinais estão mostrando, e a melhor maneira de nós nos prepararmos é em casa com a nossa família. Não é a igreja que vai ajudar você a encontrar a sua salvação. É o seu relacionamento pessoal com Jesus, todos os dias, que vai realmente fazer a diferença na sua vida. Então você precisa ter uma relação pessoal, diária, com Ele, mas também uma relação com a sua família e Deus. Veja uma coisa, eu já disse isso muitas vezes. Talvez você tenha ouvido, se não, eu preciso repetir. Quando você ora sozinho, sozinha, você está fortalecendo o seu relacionamento com Deus, com Jesus. Quando você ora com o seu esposo ou sua esposa, se você é casado, com seu namorado, com a sua namorada, você está fortalecendo o relacionamento do casal, vocês dois, com Deus. Quando você ora em família, você está fortalecendo o relacionamento de Deus com a família com Deus. Quando oramos como igreja, é a igreja com Deus. Então um não substitui o outro. Um não está no lugar do outro. Você orar em família não substitui a sua oração individual e não substitui a sua oração como casal. Então é muito importante você entender isso. Para haver comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, eu preciso fazer esse relacionamento em todos os níveis. Nós precisamos orar em comunidade, em igreja, em família, o casal e você com Deus. Eu já dei esse conselho para os homens quando nós fizemos um encontro, começo do ano passado, se eu não me engano. Nós conversamos a respeito disso. Você tem 3 filhos, é muito bonito você orar em família. Mas é muito importante, você que é pai, você que é mãe, ir no quarto do seu filho, e aí, se você tem 3, deixe os outros 2 para outro momento e ore individualmente com cada um deles. Eles precisam saber que você se importa, eles precisam saber que você está preocupado com a salvação dele, que você tem um relacionamento pessoal com ele, como você tem um relacionamento pessoal com Deus, e que você quer a bênção de Deus para aquele filho, naquele momento. Você vai fortalecer o seu relacionamento com ele, com ela, com a sua filha e Deus. Então é importante haver esses momentos diários de oração com a família, mas com cada um dos filhos, com o cônjuge. Isso é muito importante. Bom, a nossa igreja nesse momento é a nossa casa, é o nosso lar. E como tivemos um problema do horário, uma falha técnica, eu vou resumir tudo aqui, mas o essencial, o mais importante, eu vou dizer para você, então você precisa prestar bastante atenção. Veja, Jesus é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. E ele deixou para nós o modelo e o exemplo de como devemos nos relacionar com Deus individualmente. E é a nossa responsabilidade termos essa comunhão com Deus. Nosso Deus é invisível, nós não vemos, não ouvimos. Mas é possível vê-lo e ouvi-lo de outras maneiras. E nós precisamos desenvolver isso. E precisamos aprender a ter esse relacionamento com ele. Então veja bem. Alguns já conhecem, porque eu gosto muito de repetir esse parágrafo do livro Ciência do Bom Viver, página 52. Veja o que diz aqui sobre Jesus. Ciência do Bom Viver, página 52. O alvorecer encontrava-o muitas vezes em algum lugar retirado, meditando, examinando as Escrituras ou em oração. Com cânticos saudava a luz matinal, com hinos de gratidão alegrava suas horas de labor,
e levava alegria celeste ao cansado e ao abatido. O que Jesus fazia no seu momento de comunhão com Deus? 4 coisas. Essas 4 coisas precisam estar no seu relacionamento diário com Jesus. Esses 4 elementos. E também no seu culto familiar. Nós também colocamos isso no nosso culto na igreja. É preciso haver esses elementos. Então, diz aqui que o alvorecer encontrava muitas vezes em algum lugar retirado meditando. Isso é algo que só se faz sozinho. A meditação é uma coisa pessoal. Você e Deus, sozinho com Ele. E aí você vai ficar em silêncio, pensando naquilo que você leu, naquilo que você estudou, conversando com Deus em sua mente. Mas depois do seu período de adoração a Deus, você pode permanecer em silêncio total. E deixe Deus falar com você. Escute a voz de Deus. Isso é a meditação. Nós precisamos fazer um estudo só sobre isso, para aprendermos a meditar. Mas nos outros momentos, quando estamos no culto familiar, em casa, de manhã e de tarde, ou na igreja, os outros elementos fazem parte da adoração, desse culto. Diz aqui, Jesus meditava e era encontrado examinando as Escrituras ou em oração. Com cântico saudava a luz matinal. Então, o que um culto precisa ter? Você vai fazer um culto na sua casa, com a sua família, você tem que ter esses elementos. Estudo da palavra de Deus, oração e cântico. Esses 3 elementos é a base da adoração a Deus. Você não precisa de mais nada. Tudo que nós fazemos na igreja, ela vai se encaixar nessas 3 coisas. Por exemplo, a nossa igreja tem um momento infantil, de adoração infantil. Pode ser um momento que as crianças vão cantar, vão adorar a Deus, ou contamos uma história para as crianças. Então se encaixa ou no louvor, através do cântico, ou vai se encaixar numa história com aplicação bíblica. Então é o texto bíblico que está sendo estudado. Nós recolhemos dízimos e ofertas. Isso faz parte do louvor. Nós estamos louvando a Deus, estamos adorando a Ele com os nossos dízimos e ofertas. Nós temos a pregação da palavra, nós temos o momento de oração, nós temos o estudo da Bíblia na escola sabatina. Tudo se encaixa nisso. Então quando você tem o seu culto em casa, o culto no lar, você precisa colocar esses 3 elementos. O 4º elemento que precisa ter num culto é a confraternização. É a comunhão. Comunhão com Deus e um com o outro. É a lei de Deus. Então, o momento do abraço, do aconchego, do beijo, do carinho, do afeto, do calor humano, isso faz parte da adoração. Nesse momento nós não podemos na nossa igreja, mas você pode fazer isso no seu lar. Então você precisa ter no seu culto familiar estudo da Bíblia, cântico, oração e confraternização. Aí você tem uma igreja na sua casa. É isso que você precisa nesse momento. Fazer do seu lar uma igreja. Coloque esses elementos e ensine para os seus filhos. Viva com a sua família no ambiente cristão como uma igreja. Colocando esses elementos todos os dias. Adoração através do cântico, do louvor. Um momento especial de oração, de intercessão, onde todos podem fazer os seus pedidos, os seus agradecimentos, para louvar a Deus em gratidão pelo que Ele fez. E o estudo da palavra. E aí o momento da confraternização. Pode até ter uma refeição envolvida nisso. Deixa eu colocar para você que é homem e tem a função de sacerdote do lar. E isso não exclui as mulheres que são as cristãs do seu lar. O esposo não é, ou é uma mãe solteira, ou uma mulher que vive sozinha. Ela é a sacerdotisa do lar. O esposo ainda não é um cristão, ainda não é um membro da igreja, ele não ora, não lê a Bíblia, ele não louva a Deus. Você é a sacerdotisa do lar. Não tem problema, você vai ocupar esse papel. Mas se você é homem e você é um cristão, você vai a uma igreja, essa é a sua responsabilidade, é o seu dever. 1 Tessalonicenses 5, aqui tem uma listinha de coisas que você precisa praticar, você precisa pensar nisso. E pense na sua família, no seu lar. Como você pode aplicar isso no culto familiar? Então veja, 1 Tessalonicenses 5, verso 16 a 22.
cada verso aqui é uma linha, é bem simples, são recomendações, estou dizendo aqui, veja. Regozijai-vos sempre. Então, no seu culto, momento de adoração a Deus, alegria, gratidão, regozijo, é a felicidade. Orai sem cessar. Outro conselho para você, sacerdote do lar. Você é o exemplo, o modelo. A esposa, os filhos vão olhar para você com respeito, admiração e vão copiar o seu exemplo. Então, ore o tempo todo. Orai sem cessar. Pela sua família, intercedendo. Em tudo dai graças, verso 18, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Agradeça a Deus. Nós já estudamos isso recentemente. Tudo é motivo de gratidão, porque Deus transforma as maldições desse mundo e dessa vida em bênçãos. Então, até o que é ruim você precisa agradecer, porque Deus vai transformar aquilo em uma bênção. E aí sim você vai ver o poder e o amor de Deus. Não apagueis o Espírito. O Espírito é uma chama, é um fogo. Não apague. Deixe o fogo do Espírito tomar conta do seu lar, da sua família. Não desprezeis as profecias. Olha só, no tempo em que nós estamos vivendo, 1 Tessalonicenses 5, 20, não desprezeis as profecias. É preciso manter a profecia diante da sua família. Nós mantemos diante da igreja o tempo todo, temos que estudar, conhecer, saber, para estarmos alertas e preparados para o que vai acontecer e está acontecendo. Então, não despreze as profecias. Estude as profecias, conheça. 21. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. De tudo que se vê e se ouve, de tudo que está havendo no mundo agora, julgue com sabedoria e retenha aquilo que é bom. E abstende-vos de toda forma de mal. Tudo que tem aparência do mal ou que é mal, abstenha, tire da sua vida, abra mão, deixe de lado. Esses são os conselhos que Deus nos dá, Paulo escreveu, mas eu estou passando hoje para o sacerdote do lar. Você é pai, e eu sei com quem eu estou falando aqui, tem alguns. Lembre disso, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstenha-se de toda forma do mal. Como sacerdote do lar, siga esses conselhos. Você vai ter a bênção de Deus na sua vida. Você vai ter a bênção de Deus no seu lar, na sua casa. Deus quer salvar as nossas famílias, completas. Não é para faltar ninguém. E se tem alguém faltando no seu lar, na sua família, tem alguém que se afastou dos caminhos de Deus, da igreja, da palavra dele, não desanime. Não desista. Ore e interceda todos os dias por essa pessoa. Porque o Espírito de Deus está fazendo uma obra, mas a nossa oração intercessória é necessária e fundamental. Você é casado com alguém que ainda não é uma pessoa fiel, entregue o coração, a alma, a vida a Deus? Então você precisa orar todos os dias por essa pessoa. Não desista e não desanime. Entregue o nome dessa pessoa para os grupos de oração da igreja, para o ministério de oração. Peça para que outros orem. Porque quando estivermos na eternidade, todo esforço e sacrifício vai ter valido a pena. Pais, orem pelos filhos. Interceda por eles. Eles são batizados, são membros da igreja. Eles são parte de uma outra geração diferente da sua, que vê as coisas de maneira diferente. Eles são tentados de maneira especial e o inimigo tem feito de tudo para tirá-los do reino de Deus. Ore, interceda na madrugada por eles. Jejue por eles. Esse é o momento final da história desse mundo. Todo sacrifício será recompensado. Nós precisamos fazer isso. Pelos parentes, pelos amigos, pela igreja, pelos vizinhos. Há tanta gente ao nosso redor. A única Bíblia que eles têm é a minha vida e a sua vida. Eles estão assistindo a nós. Pregue o amor de Jesus. Através do seu comportamento, através do seu relacionamento, através da sua palavra de bondade e amor, através do serviço. Jesus está voltando e nós precisamos nos preparar. Primeiro, comunhão íntima com Deus, contínua, mas tenha momentos especiais a sós com Ele durante o dia. Você precisa disso. Segundo,
faça da sua casa, do seu lar, uma igreja. Ore, louve, estude a palavra e tenha um momento de confraternização. Esse é o modelo da igreja de Deus. E o modelo é no lar. Um templo, uma construção, uma catedral, uma igreja, não foi invenção de Deus. Olhe na história e você vai ver quem inventou isso. Nos 3 primeiros séculos, no começo do cristianismo, as igrejas eram nos lares, eram nas casas. E agora, nesse momento que estamos vivendo, nós estamos passando a viver o ideal de Deus para nós. Nossa casa, nosso lar é a igreja. É assim que começou, é assim que vai terminar. Vai chegar o dia que nós vamos sair dos templos, das igrejas, das construções, e a igreja vai para o lar. E é assim que será até o fim. Então nós precisamos fazer do nosso lar uma igreja. Faça esse propósito nessa semana e continue quando as coisas voltarem ao normal, por algum tempo. Porque nunca mais, eu acredito, nós teremos vida normal. Não vai existir mais o mundo como nós vimos. Daqui até a volta de Jesus, as coisas serão diferentes. Porque é a última tentativa do último grande engano que o inimigo está tentando trazer para o mundo. Que Deus abençoe você. Que você permaneça fiel. Você faça do seu lar uma igreja. Que você faça da sua vida uma vida de relacionamento com Deus. E leve a sua família a ter esse relacionamento com Deus. Seja esse modelo, esse exemplo e essa Bíblia para aqueles que estão ao seu redor. Que Deus abençoe você. Lembre-se, 1 Tessalonicenses 5, lembre-se desses versos 16 a 22. Veja os conselhos que estão ali e coloque em prática no seu lar, no seu culto. Que Deus nos abençoe. Vamos orar juntos nesse momento. Querido Deus, querido Pai, venha abençoar a tua igreja, o teu povo, que se reuniu hoje mais uma vez para estudar a tua palavra. Nos traga de volta amanhã para mais um encontro, nos dê uma boa noite de descanso, repouso, e que possamos cada um tomar essa forte e firme decisão de fazermos do nosso lar uma igreja, de termos um culto todos os dias, de termos um relacionamento pessoal contigo, de orarmos juntos, uns pelos outros, mas também individualmente, que a nossa comunhão seja firme e única contigo, forte, resoluta, para que sejamos vitoriosos em Ti. Nos dê a Tua bênção, nos dê o Teu amor e o Teu poder para sermos vitoriosos. Nos abençoe, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Sabe quando a gente come uma refeição saborosa e tem a sobremesa depois? Pois é, essa semana também foi dessa maneira. Amanhã e sábado nós vamos concluir com a sobremesa, o que tem de melhor e mais importante. Então você não pode perder o que vamos conversar amanhã e no sábado à tarde. Então amanhã, 19h30, vamos tentar conectar novamente, ter o nosso encontro. Nós vamos falar sobre a necessidade do preparo para a vida no campo. Sairmos da cidade e morarmos em algum lugar afastado. Quem não fizer isso, estude o que diz o livro Eventos Finais. Estude a palavra de Deus. Quem não se preparar para isso, muita gente vai ficar para trás no seu preparo para a salvação e encontro com Jesus. Porque a pressão nas cidades e o que vai acontecer nas cidades será terrível. Então nós vamos conversar amanhã e sábado sobre isso e sobre um grande engano que está ocorrendo no mundo, na nossa igreja, mas principalmente no Brasil, a respeito de grupos que são considerados como perfeccionistas. Você já ouviu essa expressão? E o grande engano que eu quero dizer não é só o grupo que está ensinando o perfeccionismo estão enganados, mas eu acredito também que a igreja está enganada ao olhar esses grupos e ver problemas ali que não existem, criando preconceitos e barreiras contra uma verdade que grupos de pessoas que estão sendo rotulados como perfeccionistas estão recebendo. Então, nós precisamos conversar sobre isso. E você precisa entender esses pontos para você não ser iludido, não ficar enganado no meio de tudo isso.
você precisa entender a questão do perfeccionismo e a questão da vida no campo. São 2 pontos essenciais para esse momento e vamos conversar amanhã e no sábado. Que Deus abençoe você, tenha uma boa noite, nos encontramos novamente.